Antes da gente ir para o nosso texto, eu peço a sua atenção, porque quero perguntar para você. Quem aqui já passou por algum momento difícil, alguma prova difícil que você disse: eita, o negócio tá complicado, viu? Esses dias que eu tenho vivido não têm sido fáceis. E aí, quem aqui já passou por algum momento difícil que você disse isso? Meu Deus, que prova é essa? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos os versículos do 1 ao 3. Esse será o nosso texto. Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero pedir, ó Deus, a tua direção para esse momento agora. A tua direção, ó Deus, para o estudo, ó Deus, da tua palavra, para a meditação, ó Deus, na tua palavra. Nos guia, ó Deus, através do teu Espírito Santo, para que nós venhamos compreender e entender, ó Deus, o que o Senhor quer nos falar através desse texto, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, nos ajuda, ó Deus, a entendermos a tua palavra, Deus. Me usa, ó Deus, somente como um instrumento, ó Deus, para fazer isso. Abençoa nossas vidas, pois assim eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesses momentos difíceis aí que você com certeza já deve ter passado, ou senão você vai passar, você disse a seguinte forma para o Senhor: Senhor, muito obrigado por estar passando por isso. Eu me alegro em Ti, eu me alegro em tudo que eu estou passando. Senhor, muito obrigado por essa dificuldade. Que prova maravilhosa na minha vida. E aí? Será que é assim que nós oramos ao Senhor? Será que é isso que nós dizemos ao Senhor quando nós estamos passando por momentos difíceis? Será que é dessa maneira que nós oramos ao Senhor? Bem difícil, né? Bem difícil ter esse pensamento, ter essa oração quando as coisas não parecem estar tão bem assim. E é exatamente sobre isso, sobre ter alegria nesses momentos, que nós iremos tratar hoje. Por diversas vezes em nossa vida enfrentamos provas, momentos difíceis, onde somos realmente colocados à prova. Nossa fé é colocada à prova, nossa saúde é colocada à prova, o nosso trabalho, a nossa vida financeira, nossos relacionamentos com as outras pessoas, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Em tempos difíceis, tudo isso é colocado à prova. O nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso relacionamento com as outras pessoas, com as pessoas da nossa casa, com as pessoas da nossa família, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos na igreja. Quando nada parece tão bem assim, tudo isso é colocado à prova. De alguma maneira, todas essas partes são ali afetadas, impactadas de alguma maneira. É verdade que não é fácil sentir alegria quando passamos por diversas situações que mais nos levam a ficarmos tristes, insatisfeitos, murmurarmos, reclamarmos. Enfrentar dificuldades com toda a disposição, ânimo e força parece impossível, né? Você passar por provas, você enfrentar dificuldades com todo o ânimo, com aquela oração: Senhor, muito obrigado por estar passando por tudo isso, parece quase que impossível.
né? Como que eu vou ter alegria? Olha o que é que está acontecendo na minha vida. Olha o que tem acontecido. Como que eu vou sentir alegria passando por tudo isso? Vivemos momentos que parece que tudo está dando errado. Nós não conseguimos enxergar o real sentido e o porquê que essas coisas acontecem. Nós começamos até a nos perguntar: cadê Deus? Estou passando por isso? Cadê Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? O que foi que eu fiz em determinado momento da minha vida que me faz estar passando por tudo isso? Eu creio no Senhor, eu creio que a palavra dele é verdade, mas o porquê de tudo isso? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? Porque todas as áreas da minha vida estão sendo afetadas dessa forma. Ter ânimo, ter força para passar por tudo isso? Como? Começa a surgir em nós várias perguntas e não conseguimos resposta para nenhuma delas. Ficamos tristes, ansiosos, estressados, irritados com a gente mesmo e até com Deus. Não queremos saber o para quê de toda essa prova. Nós simplesmente só queremos sair dela. Nós não queremos nem passar. Nós queremos sair. Então, você pergunta: então como que eu vou passar por tudo isso? Então como que eu devo passar por tudo isso? Existe uma forma e uma maneira que a Bíblia nos mostra como nós devemos passar por isso. E é justamente isso que nós veremos agora, né? Primeira maneira de enfrentar isso é enfrentando as provações. É enfrentando a provação. Olha, como eu disse, quando nós estamos em momentos difíceis, em situações difíceis, o que nós mais queremos é sair de tudo isso. Nós não queríamos nem entrar. Mas nós temos que enfrentar as provações. Olha só o que diz aí o versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Nesse versículo, a palavra tentação, ela significa provação, certo? Há uma diferença entre a palavra provação e a palavra tentação. Nesse contexto aqui, nesse versículo, a palavra aí que aparece para vocês, tentações, tem na Bíblia de vocês aí? Várias tentações. Essa palavra tentação significa provação, porque há uma diferença entre essas duas palavras dependendo do contexto. Tentação, diferente de provação, é algo que é causado por consequência do pecado. É uma ação provocada pelo pecado. Essa é a tentação. Olha o que diz aí o versículo 13 desse mesmo capítulo, só para a gente entender isso, certo? Olha só o que diz o versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Certo? Então nós vemos aqui, meu Deus, que tentação é essa que eu estou passando? O Senhor lhe tenta? O Senhor lhe testa? Nós vemos que no versículo 13 e 14 aqui desse mesmo capítulo, o Senhor não é o Deus que gosta do pecado, que quer que nós caiamos em pecado. Então, Deus não nos tenta. Você acha que Deus chega para você, olha só isso aqui, tá vendo o pecado? Quer? Olha aqui, cai aqui. Deus não faz isso com a gente. Se Deus abomina o pecado, Ele não nos tenta a cair nisso. E outra, se o Senhor, Ele que é o dono de tudo, do bem e do mal, se Ele ficasse nos tentando, nós cairíamos mais do que a gente já cai. Se o Senhor nos tentasse, né? E o Senhor não nos tenta. Então, no versículo 2 aqui do capítulo 1, tentações significa provação, certo? Essas tentações aqui, quando enfrentares várias tentações, significa
provação, diferente do versículo 13 e do 14, que realmente é a palavra tentação, algo que é uma ação provocada pelo pecado. Certo? E no Tiago aqui, capítulo 1, versículo 2, fala das provações, que fazem parte da nossa caminhada cristã. Como crentes em Cristo, nós enfrentamos várias lutas. Nós enfrentamos provações que moldam o nosso caráter e testam a nossa fé. Nós temos que ter ciência disso. Olha só, talvez aqui Tiago está escrevendo para pessoas crentes. Esse texto aqui são para os crentes. Então, se ele está dizendo, tende alegria quando enfrentardes várias tentações, várias provações, é porque os cristãos eles passam, sim, por provações. Nós, como cristãos, diferente do evangelho que é pregado em outros lugares, em outras igrejas, que se você segue a Jesus, você vai ter uma vida zen, uma vida tranquila, isso não é verdade. Nós, como cristãos, servos do Senhor, que cremos nele realmente, verdadeiramente, nós passamos sim por provações. Como eu disse, os momentos de provações é onde a nossa fé e o nosso caráter estão sendo moldados. E muitas vezes não é somente uma provação. Olha só o que o versículo diz aí. Quando enfrentardes várias tentações, várias provações. Parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Muito difícil você estar sendo provado somente numa área da sua vida. Dependendo da forma como o Senhor esteja trabalhando na sua vida, você é provado em várias áreas da sua vida. Basta o Senhor lhe provar no seu trabalho, que parece que todas as outras partes são afetadas. Basta o Senhor lhe provar no seu relacionamento, que de alguma maneira todas as outras partes também sofrem de alguma maneira. O Senhor prova a nossa fé. E é Ele quem nos capacita a vencermos elas. E não somente vencer, mas enfrentá-las. Porque o nosso primeiro ponto é enfrentando as provações. E não somente vencê-las, enfrentá-las com grande alegria. Aqui está uma das grandes questões, né? Eu não sei nem enfrentar, quanto mais enfrentar com uma alegria dessa forma, né? Quando as provações vêm, a primeira coisa que nós ficamos é logo tristes, estressados, desanimados. Como, Senhor, que o Senhor diz para me enfrentar algo com alegria, sendo que a situação que eu estou vivendo não faz com que eu enfrente com alegria. Eu não sei nem o que é alegria nesses momentos. Talvez a última coisa que vem na minha mente, a última coisa que eu quero ter é alegria quando eu enfrento essas provações. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Exatamente isso que o versículo 2 do capítulo 1 de Tiago nos mostra. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Se alegre. Quando você for provado, não desanime. Não ande desanimado. Eu sei que é difícil. Olha, eu sou muito provado. Em várias áreas da minha vida, eu sou muito provado. Todos os dias da semana. E eu confesso para vocês que se alegrar é muito difícil. Ter alegria no momento de provação é muito difícil. Muito difícil. Mas a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos dá o meio para que nós venhamos passar por essas provações. Nós devemos enfrentar as provações e com alegria, com grande alegria. Precisamos enfrentar as provações que acontecem em nossas vidas com alegria, depositando nossa fé em Deus. Depositando nossa fé em Deus, conseguimos passar pelas provações com alegria. Somente quando confiarmos que o Senhor irá nos capacitar a vencer todas elas, é que encontramos a alegria de passar por elas. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o Senhor irá nos capacitar a passar por isso. Olha, por nós mesmos, nós não temos força de se alegrar mesmo.
Nós não conseguimos nos alegrar em meio às dificuldades. É o Senhor que nos capacita a termos alegria em passar pelas provações. Lembra lá da oração inicial? Senhor, muito obrigado por estar passando por isso. Senhor, muito obrigado porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida de alguma maneira. Se eu estou passando por isso é porque o Senhor quer trabalhar na minha vida de alguma forma. Então, eu te agradeço por isso. Olha, nós devemos realmente agradecer ao Senhor. Se alegrar por passarmos por provações. Porque quando está tudo bem, nós podemos até agradecer ao Senhor, se é que nós agradecemos quando está tudo bem. E quando nós somos provados, é porque algo nas nossas vidas tem que ser trabalhado, está sendo trabalhado. Algo tem que ser mudado. Então, primeiro ponto aí, de que maneira nós devemos enfrentando as provações. Nós não devemos fugir delas. A segunda maneira é produzindo a paciência. Se tem uma coisa que é difícil, é passar por dificuldade com uma paciência gigantesca. Olha, pense em você. Pense aí em momentos difíceis que você passou, que você está passando. Você tem sido paciente? E aí, você tem exercitado realmente a paciência? Porque você tem se alegrado, você tem exercitado a paciência. Você tem produzido a paciência. Essa prova que você passou, que você está passando, tem feito você ser paciente ou ser mais paciente? Olha só o que diz aí o versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. À medida em que nossa fé é provada, nós conseguimos exercitar a paciência. Como prova disso, perseverando. Em outras traduções que é colocado esse mesmo versículo, o versículo 3 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Em tempos de dificuldade, nós devemos perseverar. Acreditar que existe um Deus que cuida de nós e que nos prova a fim de nos moldarmos. E se torna muito difícil quando somos colocados a situações extremas que exigem de nós a sabedoria em confiar. Quando nós somos colocados em seu alto nível aí, mais extremo, é onde nós devemos exercitar a paciência. A nossa fé sendo provada, como o versículo 3 aí mostra, produz a paciência, produz aí a perseverança. Logo, se você é paciente, você consegue ser perseverante, independente da prova. E são nesses momentos onde precisamos entregar o controle de nossas vidas ao Senhor. Dizer para Ele: Senhor, conduz a minha vida. Me ajuda a suportar essa provação. Me ensina a depender de Ti. Me faz sentir a alegria de passar por tudo isso. É difícil nós orarmos ao Senhor dessa maneira. Mas é o que nós precisamos fazer. Como o versículo 2 e o versículo 3 nos mostram. Ter alegria quando enfrentar as provações e saber que essas provações geram em nós, produzem em nós a paciência, a perseverança. Deus nos capacita a suportarmos as provações. E isso produz em nós a paciência, a perseverança em depender dele no curso de nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que é o Senhor que nos capacita a perseverarmos, a termos alegria, a exercitarmos a paciência. Porque a palavra dele nos mostra isso.
que nós devemos enfrentar as provações, e nós devemos enfrentar as provações tendo alegria e sabendo que tudo isso opera em nós, trabalha em nós, produz em nós a paciência, a perseverança. Então, primeira maneira a gente tem que fazer o quê? Enfrentar as provações. E o segundo, produzir, saber que nós, sendo provados, nós estamos produzindo a paciência. E no versículo 4 aí, diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As provações nos preparam. Nós precisamos crer que as provações nos preparam. Elas servem para trabalhar em nós as nossas dificuldades. Olha, é muito difícil a sua dificuldade, uma área da sua vida ser trabalhada quando está tudo bem. Pense aí. É muito difícil na nossa vida, em tudo que nós fazemos, ser trabalhado algo em nós, alguma dificuldade nossa, quando está tudo bem. Nós realmente somos provados, nós somos trabalhados. As nossas dificuldades são trabalhadas. Deve haver uma mudança em nós, em alguma área da nossa vida, quando nós somos provados. O Senhor trabalha em nós para que haja mudança. O Senhor não trabalha em nós porque, eu vou aqui provar essa criatura. Não. O Senhor nos prova porque Ele quer trabalhar em nós algo. O Senhor nos prova porque Ele quer que nós vejamos que nós precisamos ser trabalhados. Que existem coisas dentro de nós, que existem áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Que precisam ser mudadas. E nós devemos crer nisso. Enquanto vivermos, nós seremos provados. Nós temos que ter isso em nossa mente. Enquanto nós vivermos, nós seremos provados. Talvez se você está passando por uma provação hoje, agora, nesses dias, tenha certeza que com alegria você vai sair dela. Mas logo mais na frente você será provado de novo. Porque existem outras áreas na sua vida que precisarão ser trabalhadas. A fé em Deus e a perseverança em meio às provas irão nos ajudar a passar por todas elas. Se torna muito difícil crer no nosso Deus, crer que Ele faz todas as coisas, quando a nossa fé nele é provada. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar nele, que ele é quem nos capacita. Por nós mesmos, nós não conseguimos enfrentar as provações, passar pelas provações. Nós devemos crer que é o Senhor quem nos capacita a enfrentar, a passar por todas elas com alegria. Quero que nós leiamos juntos esse versículo 2, certo? Para a gente caminhar para o final. Quero que eu vou ler uma vez e peço para que todos possam ler junto. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Vamos lá? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Isso tem que falar no nosso coração. Isso precisa falar em nosso coração. Nós precisamos enfrentar as provações. Nós precisamos ter paciência nos momentos de provações. Nós precisamos exercitar isso. A prova da nossa fé, como diz o versículo 3, produz a paciência. Opera em nós a paciência, a perseverança. E no versículo 4 mostra que nós temos que perseverar.
perseverando. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. É um conjunto completo em nossas vidas, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, para que nós possamos chegar nisso, né, para que sejais perfeitos e completos. Várias áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas. E como é que isso vai ser trabalhado? Quando nós somos provados. Quando nós somos provados. E nós temos alegria nessas provações. E nós exercitamos a paciência. Quando nós trabalhamos a paciência em nossas provações. E nós perseveramos, fiéis ao Senhor, crendo que Ele faz em nossas vidas, que Ele nos capacita a enfrentar todas elas. Que nós possamos nos alegrar, termos grande alegria em enfrentarmos as provações, sabendo que é o Senhor que está trabalhando e operando em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra.